Que a paz do Senhor te alcance e que a palavra que Deus separou para nós, ela faça diferença na sua vida. Hoje, a pergunta é uma pergunta que o Senhor quer que eu faça a você. Você crê verdadeiramente na existência dele? Você crê que você não veio do acaso? Ou você ainda passa na sua cabeça, talvez porque você esteja estudando numa faculdade onde eles fazem questão de dizer que aquele que reconhece que Deus existe, ele é menos inteligente do que aquele que, de uma forma bem absurda, sem prova nenhuma da inexistência de Deus, questiona Deus, é leigo nas escrituras sagradas, é covarde, não quer aprender de Deus. É mais fácil ouvir aquele professor que chega com um cigarro, cabelo maltratado, com barba, e dizendo: Deus não existe. E aí, professor? Eu quero que o senhor prove que Deus não existe. Porque tem muitos cientistas que já reconhecem a existência de Deus. Muitos que até no início eles eram ateus. Mas no final da vida deles, eles reconheceram que eles estudavam a criação que alguém criou. Tudo que eles disseram, engraçado, um que diz que nós viemos do nada. E outros debatem com eles até sem entender o que é esse nada. Porque eles reconhecem, a ciência é provada de que nada não gera alguma coisa. Se não havia nada, nós nem existimos. Nós não estamos aqui. Não, mas é porque do nada houve uma explosão. Ou não. A explosão, para ela acontecer, tem que alguém ter explodido. Então já não é nada. Tem alguém agindo. E se fosse uma mera explosão, seria um caos. E não essa perfeição que nós vemos no nascimento de uma criança, na formação de uma criança no útero materno, no conhecimento que nós temos, na consciência, no amor, coisas que não se toca, nos sentimentos. Você vê que não pode ter vindo do nada. Porque 0 mais 0 é 0. 0 vezes 0, 0. 0, do jeito que você colocar o 0 com alguma coisa, o resultado é 0. Nada não pode gerar uma criação. Então, eles estudam a criação, mas negam o Criador. Apesar de reconhecer que nada pode ser feito do nada. Então, eles ficam perdidos. E aí, no final da vida deles, reconhecem. Outros, pela infinita misericórdia de Deus, reconhecem desde o início, estudam, sabendo que Deus existe. Sabendo que não foi do nada que ele veio. E nem do macaco. Porque eu não sou parente do macaco, não. Macaco é macaco. E o ser humano é o ser humano. O macaco existe até hoje. Cadê a evolução do macaco? Macaco continua sendo macaco. Eu não sou parente, não. E nem você.
E eles também não provaram. A teoria deles não foi provada, não. É no achismo. Freud achou que nós, meros mortais, que criamos Deus, pela necessidade que nós temos de ter uma proteção paterna. Freud achou. Mas peraí, por que é que nós temos necessidade de uma proteção paterna? Por quê? Então, nós temos sentimentos? E quem gerou o sentimento? A explosão? Eu acho muito difícil para o ateu, porque a luta que ele faz para dizer que Deus não existe, é melhor se render. Reconhecer que Deus existe, que nós somos meros mortais, que a nossa vida aqui na Terra é finita e que só Deus sabe o dia, Ele que tem a data, quando Ele escreve a nosso respeito, quando ainda estamos sem forma, no ventre materno. Ainda estamos sendo formados, gerados. Ele já tem escrito todos os nossos dias. E a vinda do nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Messias, o Cristo, aquele Cristo prometido pelo Pai. Ele veio, se fez homem para nos ensinar. Nós estávamos perdidos. E ele não só ensinou do amor do Pai, do Criador, como ele confirmou a existência do Pai, e como ele fez grandes sinais aqui na Terra, não para aparecer, mas para te mostrar, abrir os teus olhos espirituais, para você entender que o Pai existe. E ele não só fez você entender, como ele pagou o preço do nosso pecado. Ele salvou você e a mim. Ele pagou o preço dos nossos erros. Ele nos justificou, nos reconciliou com o Pai. E quando ele voltou para o Pai, enviou o Espírito Santo, que nos dá consciência da verdade, para não ficarmos como aqueles que são ignorantes do conhecimento das Escrituras Sagradas e falam loucuras sem provas. A ciência jamais provou a inexistência do Criador. Jamais. Nem conseguiu fazer, nem fará jamais. Jamais. Essa é a palavra. Então, eu separei algumas passagens que fala em Hebreus 12. Ele fala o seguinte, a partir do primeiro versículo. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, muitas testemunhas da existência de Deus, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão fortemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha,
porque uma das mortes mais humilhantes era a crucificação. E agora ele está sentado à direita do trono de Deus. Oh, glória! Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Olha a perfeição de Deus. Se Deus não existisse, nossa vida não teria propósito nenhum. Nós temos o DNA dele. Nós temos sede dele. Olhe que todas as nações, nos continentes mais distantes, eles tiveram uma experiência com o Criador. Eles tiveram. Deus não deixa ninguém ser enganado. É muito, muito, muito importante que você medite nesta certeza. Outra coisa que eu achei importante demais. Pedro. A segunda carta de Pedro. Meu Deus. Quando ele fala, no capítulo 1 da segunda carta de Pedro, no versículo 16 ao 20, olha o que diz. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não foi invenção, não. A história do mundo, ela se divide no antes e no depois de Cristo. Ele pisou aqui na terra, passou 33 anos, cumpriu a sua missão de nos salvar, de nos reconciliar com o nosso Criador. Vale a pena renunciar ao pecado e viver em comunhão com o autor de sua vida. E ele disse aqui, não foi seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está dizendo, eu vi. Os meus irmãos viram. Ele diz aqui, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Ele ouviu a voz que vinha do Senhor, do Criador, dizendo, este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, continua Pedro, nós ouvimos esta voz vinda do céu, quando estávamos com ele, com Jesus Cristo, no Monte Santo. Quando eles tiveram uma experiência sobrenatural, quando eles viram Jesus na sua majestade, glorioso. E eles disseram que estava ali Elias e Moisés falando com nosso Senhor Jesus Cristo, quando estava prestes a ser imolado na cruz, crucificado por nós, para justificar o nosso pecado, para pagar o preço, porque o preço do pecado é a morte. Então, se você se arrepende e entrega a sua vida a Ele, e você se reconcilia com o Pai, e você permite que o Espírito de Deus habite em você, você é uma nova criatura. O seu pecado vai ser completamente esquecido pelo Pai, porque vai ser justificado. Jesus já pagou o preço, já preparou um lugar para você lá na glória. Não deixe esse lugar vazio. E ele continuou.
que ele disse que ele viu e ouviu a voz no Monte Santo. Aí no 19 ele diz, no versículo 19, do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro: assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, a esta palavra, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então não é uma fábula a existência de Deus. Fábula é tentar negá-lo. Porque você sabe que é um absurdo o que eles dizem. Que foi do nada. Nada nos fez existir. Aí, não a energia quântica, mas... E quem fez a energia quântica? Ela seria auto, se criaria? Não. Eles até reconhecem na ciência que este mundo que nós conhecemos, este universo enorme, teve um início e vai ter um fim. Eles reconhecem que existe. Agora dizem que veio do nada e ao mesmo tempo reconhecem que nada não acontece, não gera alguma coisa. É um conflito muito grande deles, a dificuldade grande de não reconhecer o óbvio. Nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Nós temos esperança. Ah, não, mas eu criei a esperança porque o que eu quero... Que é isso? Como que eu criei a esperança? Será que ninguém entende que Jesus Cristo veio ao mundo, foi crucificado, foi morto, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia? E andou com os homens depois de ressuscitado. Ele fez aquela grande pesca. Quando Pedro já tinha desistido, porque Pedro não tinha entendido nada ainda, que era o cumprimento das Escrituras Sagradas, que era necessário que Jesus Cristo morresse. E ele foi pescar, amargurado, voltou a ser pescador de peixes, quando o Senhor já tinha convocado ele para ser pescador de homens, de pessoas, tirar das trevas e trazer para a luz o entendimento. Jesus não só falou, ele fez. Ninguém pode negar a realidade. O mundo jaz no maligno. As pessoas estão preferindo a mentira. Não é mentira. A pessoa chega e diz assim: não, a partir de hoje, essa cor aqui, que todo mundo está vendo, pronto, vamos dar o exemplo aqui, é preto. Não, mas a partir de hoje eu quero que ela seja chamada de branco. E você vai ser processada se disser que essa cor é preta. Preste bem atenção que ela é branca. Agora já essa aqui sim é preta. Chega disso. Jesus está às portas. O anticristo já está trabalhando na terra para enganar. Através de muitas, ele vai fazer até sinais. O Senhor já avisou, aqui nas Escrituras diz. E quem lê avisado, não cai não. Mas ele diz que muitos, por isso que ele antecipou o tempo. Ele abreviou o tempo. Porque o espírito de engano, de mentira,
ele está solto. E muitos vão cair na ilusão. Porque eles criam uma mentira, uma narrativa, e eles insistem nela. De tal forma que você não pode falar. Se você falar, você é processada. Agora, eles podem negar a verdade. E você tem que ficar bem caladinho para não ser processado. Mas aí, quando o Espírito do Senhor chega em nossas vidas, ele nos dá ousadia de dizer, essa cor aqui é preta, mesmo que você diga que agora ela é branca. Pode me processar, fica à vontade. E essa aqui é branca. Então, para você dizer Deus existe, porque nós não viemos do acaso, senão eu teria simplesmente um olho aqui e o outro nos pés. Uma explosão gera o caos. Nós fomos muito bem planejados pelo nosso Criador. Cada órgão nosso tem uma função importante no nosso corpo. E nós somos o corpo do Senhor. Cada um de nós temos uma missão aqui na Terra. Não sejamos inúteis. Não sejamos negligentes com o que Deus planejou para nós. Nós devemos cumprir a nossa missão. Jesus Cristo cumpriu a dele. Pedro aqui, olha, fala até o fim. E olha que ele estava prestes a partir. Ele disse aqui no versículo 14, do mesmo capítulo. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, que é o corpo dele, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Ele diz, eu sei que eu estou prestes a ser entregue. E ele foi realmente crucificado e pediu para não ser igual ao Senhor. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Mas o Senhor Jesus avisou a ele. Ou seja, Deus existe. E se alguém ouvir essa mensagem que eu estou dizendo e não crer que ele existe, ele não vai deixar de existir por causa disso, não. Você é que vai deixar de viver com ele eternamente na glória. Você que duvida. E ele continua sendo Deus. Do mesmo jeito. Não muda nada para ele. O lugar vai ficar vazio. Pela sua teimosia, pela sua arrogância, por você se achar autossuficiente. Mas você vai ver, quando chegar o momento de você deixar o tabernáculo, de você deixar o seu corpo, aí você vai ter que recorrer a ele. Porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Messias. Ele é o Filho de Deus. Isso não vai mudar, mesmo que você duvide. Vai mudar nada, ele continua sendo Deus. E ele continua de braços abertos, te dando oportunidade de você buscar a face dele. O caminho é Jesus Cristo. Ele é a porta. E é estreita. Você vai encontrar muitos obstáculos. Vai ter que renunciar do seu eu. Vai ter que entender que você depende completamente de Deus. Quando você entender isso, as coisas daqui do mundo ficam menos importantes. Ele passa a ser aquele seu amigo presente. Aquele que vai realmente proteger você. Aquele que muitas vezes vai permitir que você passe pelo vale.
mas Ele está ali firme, segurando a sua mão. Ele não nos abandona. E Ele está de braços abertos para receber você, para perdoar você, para fortalecer você, para que você não volte a se autodestruir. Ele vai ensinar você como crescer como ser humano. Todos os dias eu aprendo mais um pouquinho do meu Senhor. E eu vejo o quanto que dependo dele. O quanto que é bom depender dele. Se a Bíblia nunca tivesse sido escrita, só pela experiência que eu já tive com ele, eu creio nele. Ele fez muitas coisas maravilhosas na minha vida. Ele nunca me deixou só. Nunca. Eu posso contar com ele todo o tempo todo. Ele me trouxe à memória agora de uma das, meu Deus, inúmeras vezes que ele me socorreu. Eu ia ser assaltada quando eu estava fazendo faculdade. Mas eu dei ouvidos à voz dele. Quando eu ia, estava em greve, os ônibus, e eu consegui, com uma pessoa, a carona para chegar até a faculdade, para não perder a aula. Só que carona, quando a gente depende de carona, é o horário da pessoa que vai levando a gente. Então, a pessoa me deixou cedo. E estava escuro. Tinha anoitecido. E aí, ainda estava apagado o setor. E eu, meu Deus do céu, tudo escuro. Quando eu olhei, eu vi que tinha uma luz lá na frente, na cantina. A cantina estava iluminada. Digo, então eu vou para a cantina que está iluminada, porque aqui está tudo escuro. E sem ninguém. E aí dei passos apressados para a cantina. Mas o Senhor, Ele me fez parar. Ele colocou aquilo em mim, não vá. E eu digo, que é isso? Só pode ser da minha mente. Porque ali está claro e aqui está escuro. O setor está todo apagado. E ainda dei alguns passos para a cantina, para o lugar que parecia o mais seguro. Mas o Senhor, mais uma vez, me alertou. De uma forma que me convenceu a ficar no escuro e sair. Eu sou nordestina, eu digo babatando. Para chegar até sair, procurando onde era que tinha um lugar para acender a luz. Do primeiro lugar que eu fui chegando. E assim, eu terminei chegando na sala, porque fui acendendo as luzes. Via onde era e fui acendendo. E fui lá para minha sala. E ficou só Deus e eu ali na sala. Eu não sei o tempo que passou. Mas eu sei que a professora de Direito Internacional, ela chegou, ela tinha os olhos verdes. E ela chegou com os olhos arregalados. Ela estava assustada. Ela disse, você viu o que acabou de acontecer? Eu disse, não. O que foi que houve? Uma menina acabou de ser assaltada ali. O rapaz rasgou a blusa dela. Ficou uma menina, quer dizer, ia ser eu. Ia ser eu. Talvez o Senhor tenha até alertado essa menina também. Mas ela não ouviu. Ela não estava atenta à voz do bom pastor. Nós precisamos estar atentos à voz dele. O mundo está fazendo muito barulho. Cuidado com o barulho do mundo, com as mentiras do mundo, com os enganos,
com a negação da verdade. Cuidado. Ouça a voz do bom pastor, daquele que morreu por você, que deu a vida por suas ovelhas. O Senhor me livrou ali. E eu entendi que muito mais do que um ser natural, nós somos seres espirituais. O meu irmão, que já está nas mãos de Deus, ele mandou uma mensagem para mim. Foi um jesuíta que escreveu essa mensagem. E ele mandou essa mensagem para mim, que ele dizia que nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência do mundo material. Mas nós somos seres espirituais. E o nosso Senhor é perfeito. Ele nos dá essa veste, este tabernáculo, que passa o tempo que Ele quiser que passe. Por mais que a gente tente, a gente não acrescenta um segundo aqui, quando Ele resolve nos chamar. Porque lá é o nosso lugar. Lá já tem um lugar preparado para você e para mim. Então não ouça a voz do mundo. O mundo jaz no maligno e é muita mentira. Uma negação total. Mas a verdade, conheça a verdade, ela liberta. Você é verdadeiramente feliz. Você tem uma vida com propósito se você procurar conhecer as Escrituras Sagradas. A palavra de Deus. Pedro é testemunha ocular. Pedro viu. Pedro ouviu o Senhor falar. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Porque Jesus é obediente. Seja também. Nós devemos ser imitadores de Cristo. Aí somos felizes. Aí sim conseguiremos viver conforme a vontade do Pai. E aí seremos verdadeiramente felizes. E temos uma eternidade com Ele. Ele é a verdade. A verdade. Deus existe, independente de você crer ou não. A diferença vai estar na sua vida. Ele continua sendo Deus. Até aqui. Medite nessa palavra.